Padrão Holy Build Reacts. Por boa parte da história, as pessoas acreditaram em algum mundo espiritual que existe em paralelo ao mundo que conhecemos. E os autores bíblicos não são uma exceção. Para eles, o mundo espiritual é uma dimensão diferente da nossa. Para destacar essa diferença, a Bíblia se refere ao espaço de Deus como o céu ou os céus. Porque o céu é muito diferente da terra. Está acima e além. E lá em cima tem corpos brilhantes que se movimentam. Penso neles como bolas de gás em chamas. Mas quando os autores bíblicos olhavam para cima, as estrelas davam a eles uma forma de falar e pensar nos seres espirituais. Na Bíblia, elas são chamadas de filhos de Deus, de governantes e autoridades, ou às vezes de conselho divino. Isso parece muito importante. Uma adição que eu faria aqui, quando a Bíblia relata na criação que Deus criou o exército do céu, ou né, em inglês o termo host of heaven, em algum momento vai ser para se referir às estrelas, mas como o vídeo está dizendo, essas coisas, né, as estrelas, os astros, são um reflexo dessa realidade celestial. Então, não à toa a gente vai ver em outros momentos a Bíblia se referindo ao exército dos céus, ou ao Senhor dos exércitos, se referindo a seres celestiais. As estrelas são chamados exército celestial, quando Deus cria elas no Gênesis, mas ao mesmo tempo, os seres celestiais são chamados de exército dos céus também. E por isso o termo Senhor dos exércitos. Essa palavra em si não é o exército, tipo um poder bélico, mas é um exército no sentido de um conjunto. E aí por isso um exército. Além de conselho divino, filhos de Deus, governantes e autoridades, a gente também tem esse termo exército dos céus. O que o conselho divino faz? Bem, eles são apresentados em Gênesis capítulo 1, como o exército do céu, ou seja, o sol, a lua e as estrelas. Lá eles também são chamados de sinais, o que significa que seu poder e status simbolizam e apontam para Deus. Então em Gênesis 1, Deus os nomeia para governar o dia e a noite. Exatamente. Mais adiante, lemos que eles celebraram o poder e a criatividade de Deus quando ele criou o mundo. Vocês lembram, né, que em Gênesis Deus cria os astros, e aí ele cria os dois grandes astros, né, o Sol e a Lua, ele fala, governem sobre o céu. Já que a Bíblia está fazendo esse paralelo, e não só a Bíblia, né, como a gente viu, é uma forma antiga de enxergar as coisas, de enxergar o mundo, né, é de olhar para os astros como esse reflexo de uma realidade celestial. Quando Deus está dizendo, o Sol e a Lua governem sobre o dia e a noite, não é só sobre, literalmente, o Sol está governando o dia e a Lua está governando a noite. É sobre esses seres celestiais que governam a região celestial, junto com Deus. Os astros são esses representantes de Deus na região celestial. E aí, quando Deus cria o ser humano e fala, olha, vocês são a minha imagem e minha semelhança, o que significa? Que o ser humano foi criado para ser esse sinal na Terra. O ser humano é esse representante de Deus na Terra, assim como os seres celestiais são os representantes de Deus no céu. E aí esses dois conjuntos de seres foram criados para coexistir. Seres celestiais representando Deus no céu, seres terrenos representando Deus na terra. E essa diversidade de seres que Deus criou em comunhão, governando a imagem e semelhança de Deus. É isso que significa tudo isso. Como a torcida de um jogo. Isso mesmo. Também tem histórias na Bíblia em que Deus convida o conselho divino para participar de uma decisão, como quando ajudam a decidir como derrubar o rei corrupto israelita Acabe, ou no livro de Jó, no qual debatem a política de Deus de recompensar pessoas boas. Então eles são como a equipe de Deus. Mas por que Deus precisa de uma equipe? Se ele é poderoso para criar o universo inteiro, com certeza poderia governá-lo sem ajuda. Bom, ele não precisa deles, mas aparentemente o Deus da Bíblia quer compartilhar autoridade com outros. Certo. Deus compartilha seu governo com parceiros humanos na Terra. Então tem uma história paralela de Deus compartilhando sua autoridade de governo com parceiros espirituais. Sim, até tudo desabar em uma rebelião dupla. Os seres humanos querem governar a Terra do jeito deles. Então começam a construir uma nação usando sua definição de bem e mal. É a famosa história da construção da Babilônia. Mas veja isso, quando os autores bíblicos, como Moisés ou Isaías, olhavam para as origens da Babilônia, viam mais do que uma rebelião humana, mas também uma espiritual. O que foi essa rebelião espiritual? Havia membros do Conselho Divino que, assim como os seres humanos, não queriam mais representar a autoridade de Deus. Eles queriam ser Deus e se rebelaram. Então, as criaturas enganaram os seres humanos que passaram a adorá-los em vez do Criador. Então, a Babilônia se torna a imagem bíblica das rebeliões humana e espiritual juntas. Por isso, Deus dispersa o povo da Babilônia para nações diferentes.
E no livro de Deuteronômio, Moisés diz que foi quando Deus também dispersou com eles os rebeldes do conselho divino. Então as nações são entregues a governantes espirituais. Cara, eu tiro o chapéu pro Bible Project nessa tentativa deles de resumir o negócio. Mas a verdade é que, assim, muita coisa que precisaria se falar aqui pra de fato deixar bem mastigadinho e compreensível. Quando eles falam ali que alguns seres do conselho divino, né, se rebelaram, não queriam mais representar a autoridade de Deus. Ele tá falando aqui de 2 episódios em que isso aconteceu. O primeiro é o episódio que a gente vê em Gênesis 6, tá? E que tá descrito com mais detalhes no pseudopígrafo de Enoque, tá? O pseudopígrafo de Enoque relata com mais detalhes como que foi essa dinâmica desses filhos de Deus que se rebelaram, né? E tiveram essa relação com as mulheres, mas não só isso. Gênesis 6 vai resumir a isso, mas Enoque vai expandir para dizer que essa relação não foi só o fato deles terem relação com as mulheres, mas que eles apresentaram aos seres humanos informações que os seres humanos não tinham a capacidade ainda de lidar. Enoque vai dizer que alguns desses filhos de Deus mostraram para os seres humanos, por exemplo, como criar armas, mostraram para os seres humanos como fazer feitiços, como acessar o mundo espiritual, que foi perdido lá no Éden, que foi perdido no jardim, como acessar esse mundo espiritual burlando e hackeando o sistema. Basicamente é isso. Então, por isso que há uma rebeldia, assim, uma rebeldia gigantesca para Deus. Eles tentaram desfazer a queda, só que usando meios totalmente ilegais, né? E rompem com essa vontade de Deus, para o que ele gostaria e como ele gostaria de fazer com que essas realidades se juntassem depois. Isso foi a primeira coisa. Depois a gente tem esse lance de Gênesis 10 e 11, e quando o ser humano, né, quando os seres humanos tentam de novo buscar pela sua própria força esse lugar de acesso ao divino, né, através da Torre de Babel, Deus, ele para de lidar com os seres humanos de forma global, e aí no capítulo seguinte, a Gênesis 10 e 11, que é o 12, né, porque depois do 10 vem o 11, e depois do 11 vem o 12. E no 12 é quando ele escolhe Abraão para de Abraão fazer o povo de Israel, né, e lidar com o plano dele a partir de um povo específico. Porque até então ele estava lidando com a humanidade sempre como um todo. Era sempre tipo Noé e a humanidade, né, e julgando toda a humanidade. Aí depois a Torre de Babel lidando com toda a humanidade. Sempre era toda a humanidade. Babel foi tipo a gota d'água. Foi tipo, a partir de agora eu não vou lidar com a humanidade de modo geral. O meu objetivo é lidar com a humanidade de modo geral, mas o meio com que eu vou fazer isso é através de um povo específico. Só que ele não deixa essa humanidade a modo geral, de modo geral, ao léu. Ele não deixa a humanidade, tipo assim, órfã, digamos assim. A quem que ele delega o resto da humanidade? A membros do Conselho Divino. Se vocês abrirem Deuteronômio 32, versículo 8, na versão NTLH, por incrível que pareça, o que vocês vão ver é a seguinte frase: quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada povo as suas terras, ele marcou as fronteiras das nações, dando a cada uma o seu próprio Deus, mas escolheu Israel para ser o seu povo e os descendentes de Jacó para pertencerem ao Senhor. Então, quando rola essa dispersão de Babel com a divisão das línguas, é uma questão de também um ser celestial designado para cuidar daquele povo. Então, a princípio, esses seres celestiais que foram designados para cuidar dos outros povos, enquanto Deus focava em Israel, deveriam representar Deus de modo bom. Deveria ser assim. Mas o que acontece é que, ao longo da história, à medida em que esses membros desse Conselho Divino lidam com essas nações, eles se corrompem. Eles acabam atraindo para si esse desejo de poder e de glória e de adoração que só pertence a Deus. Então acaba que esses membros do Conselho Divino que lidam com esses outros povos vão se tornando de fato os deuses desses povos. Então os deuses em si não são nada, não são inexistentes. Os deuses, de fato, têm uma origem em seres que existem. Alguns membros desse Conselho Divino que se corromperam e acabaram se tornando as divindades, os deuses corruptos das outras nações, que Deus havia delegado a partir de Babel. Peguei só o Deuteronômio 32, versículo 8 aqui, para dar uma pincelada. Mas tem Atos 10, tem o próprio Atos 2, Pentecoste, que é essa reunião de novo das línguas debaixo do senhorio de Deus. Isso explica muita coisa.
é verdade. É interessante que em muitas civilizações antigas encontram-se várias semelhanças nos seus deuses, religiões e templos. Muita coisa se cruza, né? E que favorece uma narrativa de que, na verdade, eles têm uma origem em comum. É verdade. Então, assim, se eu fosse usar todos os versículos, tudo, ia tomar muito tempo. Mas, assim, só resumindo, se vocês quiserem mais informações, tem no curso Sobrenatural. Lá, sim, lá eu destrincho, eu pego versículo por versículo, todas as passagens bíblicas que comprovam, né, e evidenciam, né, pra melhor dizer. Todas as passagens que evidenciam essa narrativa estão no curso Sobrenatural, a base curso. Então, a Babilônia se torna a imagem bíblica das rebeliões humana e espiritual juntas. Por isso, Deus dispersa o povo da Babilônia para nações diferentes. Só um detalhe sobre esse rebelião juntas. Toda rebelião, toda queda, daí, lembra que no primeiro vídeo eu falei assim, a queda de Gênesis 3, né? Tradicionalmente conhecida assim. Porque, na verdade, se a gente for olhar a sequência de relatos de Gênesis, não houve só uma queda. Houveram 3 quedas. E todas essas 3 quedas são uma rebelião em conjunto terreno e celestial. Nenhuma queda é só culpa do ser humano ou só culpa dos seres celestiais. Todas as quedas é uma cumplicidade aí de humanos e seres celestiais se rebelando contra Deus. Em Gênesis 3, a gente tem Satanás, né, a serpente, como um ser celestial, e o ser humano, né, Adão e Eva. Os três, né, mas os dois no sentido de os seres humanos e um ser celestial se rebelar contra Deus. E em Gênesis 6, a gente tem de novo esses filhos de Deus que corrompem seres humanos, mas os seres humanos também dão ouvidos a esses filhos de Deus, né? Eles vão atrás desses filhos de Deus, atrás das informações que eles têm de acesso ao mundo espiritual, hackeando o sistema de Deus. E em Gênesis 10, a gente tem aqui, mais uma vez, uma rebelião que é tanto o ser humano querendo de novo alcançar esse lugar que foi perdido pela própria força, né? Seja pela torre, como esses seres celestiais que Deus delega, mas acabam se corrompendo, né? Então, todas as quedas é um conjunto de rebelião terrena e celestial. Então, a narrativa bíblica não é só sobre Deus salvar o ser humano. Salvação que Deus está propondo não é só sobre restaurar o coração humano, é sobre restaurar toda uma ordem na terra e no céu. Então, na semana passada, o Dorofur falou, né? A gente estava falando sobre o quanto esse plano de restauração de Deus abrangeria todo o cosmos, todo o universo. Eu falei, não, o plano de restauração de Deus é do universo todo, mas é mais do que o universo todo. Todas as dimensões em todas as ordens, porque a rebelião, o pecado, entrou em todas as ordens. Tanto na região celestial, seres celestiais pecaram, quanto na região terrena, né? Seres terrenos pecaram. A restauração que Deus quer trazer e a salvação que está sendo oferecida através de Jesus é uma restauração que vai englobar todas as esferas, tanto terrena quanto celestial. No Deuteronômio, Moisés diz que foi quando Deus também dispersou com eles os rebeldes do conselho divino. Então as nações são entregues a governantes espirituais. Sim, é por isso que quando os profetas bíblicos olham para os impérios violentos de sua época, eles veem 2 dimensões para o caos e a injustiça. Rebeldes humanos corrompidos pela adoração aos rebeldes espirituais, deuses ídolos do dinheiro, sexo, poder militar. Quando os seres humanos servem a esses poderes, isso leva a um mundo como o nosso. Certo, e o melhor exemplo disso é a história do Êxodo, no qual lemos que o genocídio dos israelitas pelos egípcios foi inspirado por Faraó e pelos deuses do Egito. Isso é muito intenso. Mas não é o fim da história. Quando Deus resgatou os israelitas do Egito e seus deuses, ele os convidou a uma aliança e a aprenderem uma forma diferente de governar o mundo. E eles concordaram, mas no fim não honraram a parceria. Eles ofereceram sua lealdade a outros deuses. E isso leva ao exílio na Babilônia, onde se tornaram novamente escravos de uma nação estrangeira e seus governantes espirituais, esperando um novo êxodo para a liberdade. E aí entra a história de Jesus. Ele disse que veio resgatar o mundo e tomá-lo dos rebeldes. Quais rebeldes? Os humanos ou os espirituais? Exatamente. Para Jesus, tudo estava conectado. Quando ele entrou em Jerusalém para a Páscoa, estava anunciando o êxodo definitivo. Ele estava lá para confrontar e vencer todos os poderes e autoridades rebeldes, e fez isso entregando a própria vida. Então foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer ao afirmar que Jesus desarmou os poderes e as autoridades, triunfando sobre eles pela cruz. Sim, Jesus condenou o nosso mal ao permitir que os rebeldes lançassem seu ódio nele. Mas ele venceu com o poder do seu amor e vida ressurreta. E Jesus disse que toda a autoridade no céu e na terra agora pertencia a ele. Ele é o parceiro humano e divino definitivo. Essa é uma notícia muito boa.
Sim, por isso os apóstolos convidaram a todos a oferecer lealdade ao Jesus ressurreto, para encontrar a liberdade de uma nova forma de ser humano. Agora Jesus teve uma vitória decisiva sobre os poderes rebeldes, mas não os destruiu. Eles ainda estão por aí causando problemas. Sim, na verdade, eles são o problema. Os apóstolos disseram que o verdadeiro inimigo nunca é outro ser humano. São os poderes espirituais que animam os ídolos culturais que inspiram o ódio, divisão e violência. Ah, então quando vejo pessoas machucando umas às outras, por trás disso tem o conselho divino aprontando. Como lidar com esse tipo de inimigo? Bem, o apóstolo Paulo diz que podemos resistir vestindo os traços do caráter de Jesus como uma armadura, fidelidade, justiça e a paz. E que nossa única arma é a palavra de Deus. Ou seja, a história bíblica dá boa notícia de que Jesus venceu todos os rebeldes com o poder divino de sua vida e seu amor. Ai, tá. Então, turma, acho que a gente finaliza por aqui. Depois do Bill palestrinha. É doido, né? Mas é muito bom.